Uma nova mentalidade está sendo criada e eu quero conversar contigo sobre isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse é um dos episódios do desafio SPMV. Hoje fazem 126 dias do início desse desafio, ou seja, faltam 70 dias para acabar esse desafio. Se tu não conhece esse desafio, se é a tua primeira vez me escutando aqui, eu vou deixar um link na descrição de um template do Notion para tu conhecer esse desafio e entender como que ele funciona, mas basicamente eu criei um desafio para eu me tornar o protagonista da minha vida. Eu criei um desafio com certos hábitos, certos aspectos a serem cumpridos, mas com o tempo deixou de ser apenas um desafio, deixou de ser apenas um checklist de tarefas, de atividades a serem cumpridas durante o dia, mas começou a se tornar um novo estilo de vida, começou a formar uma nova mentalidade em mim. E eu quero conversar contigo sobre isso exatamente. Quando nós repetimos um determinado comportamento, um determinado hábito, quando nós realmente focamos em nós criamos um novo estilo de vida. E eu quero te convidar, esse aqui é um vídeo para te convidar a criar esse novo estilo de vida também. Durante esse desafio, eu descobri muitas coisas. Eu descobri mais conhecimento, eu descobri coisas que eu gosto, eu descobri o que tem sentido para mim, eu descobri o que não tem sentido para mim, eu descobri muitas coisas. Foi um processo de autoconhecimento, foi um ganho de autoconsciência, foi um processo, está sendo um processo de desenvolvimento, mas mais do que isso, está sendo um processo de conexão comigo mesmo, está sendo um processo de entender o que faz sentido para mim e eu buscar na realidade, na vida material, tudo aquilo que realmente faz sentido para mim. Ou seja, eu paro de correr atrás daquilo que não faz sentido. Então, juntando com outros vídeos que eu já fiz, eu acabo me tornando mais seletivo. E quando eu me torno mais seletivo, eu acabo deixando aquilo que não tem sentido de lado. E a vida, desse modo, acaba se tornando mais leve, mais significativa. Com isso, o meu caminho se torna mais significativo e eu acabo dando mais atenção para aquilo que realmente vai fazer diferença na minha vida. É um processo de autoconhecimento, autoconsciência. Uma outra coisa também que está sendo modificada nesse processo, que já mudou bastante, é o meu conceito de autoeficácia, a minha sensação de autoeficácia. E o que seria isso? A autoeficácia é a minha noção de que eu tenho capacidade de realizar uma determinada atividade. Ou seja, eu vejo que eu sou capaz de fazer algo. Então, essa noção também está sendo modificada. Nesse desafio, tem uma parte específica para o foco em projetos novos. E quando a gente foca em pensar algo diferente, em criar algo diferente, a noção de autoeficácia, ela começa a ser modificada também. O autoconhecimento, a autoeficácia, a autoestima, o sentido da vida, tudo isso acaba sendo modificado, mas para que tudo isso seja modificado, é preciso que nós tenhamos experiência, nós tenhamos um comprometimento com a gente mesmo, que nós tenhamos uma rotina a ser seguida. E esse desafio me deu tudo isso, me deu uma rotina, me deu uma organização que é fundamental para nós realmente alcançarmos o que desejamos. Nesse desafio, eu vou te dizer uma coisa, eu descobri uma nova pessoa. Descobri uma nova pessoa, descobri uma nova capacidade, um novo sentido para mim. Eu disse, se tu for pegar o primeiro vídeo desse desafio, tu vai ver a diferença do meu modo de se comunicar para agora. E tu vai ver a diferença também no modo como eu relaciono as ideias. Tudo mudou.
Tudo mudou, mas foi um processo de consistência. Foram 126 dias. Eu não vou dizer para ti que tudo foi feito 100% diariamente. Não foi. Não foi. Eu estou aqui com a minha organização, mas tiveram dias que eu fiz 70, 80, 100%, 60%. Tiveram dias que eu acabei não fazendo muito, mas o mais importante do que apenas completar um checklist e ver o que eu fiz e o que eu não fiz é entender que eu estou seguindo uma rotina que faz sentido para mim, uma rotina que realmente tem significado, uma rotina que realmente vai fazer eu sair desse ponto atual para o meu ponto ideal. Quando eu iniciei esse desafio, eu tinha alguns objetivos. Esses objetivos eles se alteraram no meio do caminho. Talvez eu não tenha alcançado exatamente todos aqueles objetivos que eu coloquei no início, mas no processo de me desafiar, no processo de me conhecer, muitas coisas já foram conquistadas. Então, é isso que eu digo de construir uma nova mentalidade, de construir um novo estilo de vida. Antes de pensar, qual que foi a meta que eu estipulei lá no início, o que eu alcancei hoje, antes de pensar nisso, é pensar na modificação que eu tive de pensamento, de emoções, de sentidos ao longo desse desafio e pensar como que eu estou hoje, como que eu comecei esse desafio. Eu comecei esse desafio insatisfeito com a minha vida. E agora eu posso dizer que eu estou satisfeito sim, mas quero conquistar muito mais. Eu vejo que é muito isso. Esse desafio me deu a noção de que a minha vida é boa, eu sou grato a ela e eu posso conquistar muito mais. Noção de autoeficácia, que eu comentei que também aumentou durante esse desafio. Então tu vê que é um novo estilo de vida que foi construído, é uma nova mentalidade que foi construída. Eu vejo hoje que a autoestima, a autoeficácia e o autoconhecimento são 3 aspectos fundamentais para nós termos uma boa saúde mental. Se eu não me vejo capaz de fazer algo, eu vou procrastinar. Eu vou deixar para fazer amanhã. Se eu não tenho uma autoestima boa, eu não vou me ver também como capaz e eu vou me ver como alguém incapaz de fazer algo. Eu não vou ter uma boa autoestima para alcançar o que eu desejo. A autoestima é fundamental para nós nos vermos bem, nós gostarmos do que a gente vê no espelho e para nós termos energia para seguir em frente também. A autoestima, ela é parecida com a autoeficácia, mas a autoeficácia ela é relacionada com a nossa visão da nossa capacidade. A autoestima, ela é relacionada ao modo como nós nos vemos. Bom, se eu me vejo como uma pessoa bonita, como uma pessoa capaz, se eu me vejo como uma pessoa inteligente, se eu me vejo como uma pessoa legal, eu tenho uma boa autoestima. Agora, se eu não tenho isso, eu não tenho autoestima. Só que se eu não tenho autoestima, eu também não vou ter autoeficácia. As duas coisas estão relacionadas. E agora o autoconhecimento. Se eu não tenho um autoconhecimento de mim, eu não vou saber o que faz sentido para mim. E se eu não sei o que faz sentido para mim, qualquer caminho é válido. E se qualquer caminho é válido, eu posso seguir aquele caminho que não faz sentido para mim, que não é saudável para mim. Tudo está bom. A conformidade está boa. E é algo que a gente não pode deixar.
acontecer a conformidade, a gente não pode deixar que a conformidade venha até nós. É uma coisa, a gente precisa ser grato ao que a gente tem, ser grato ao que a gente tem nessa vida atual, nesse momento, nessa vida atual, nesse momento atual, e querer conquistar mais coisas para a vida futura, para o momento futuro. E isso é uma coisa que eu aprendi nesse desafio. Eu ganhei mais autoconhecimento, ganhei mais autoestima e eu desenvolvi uma autoeficácia maior. Esses 3 aspectos, vamos dizer que eles foram os aspectos fundamentais para criar um novo estilo de vida, criar uma nova mentalidade. E além disso, além desses 3 aspectos, uma outra coisa que foi construída nesse período e que realmente fez a diferença na minha vida e que está fazendo a diferença é a mentalidade positiva. É ter uma mentalidade positiva de acreditar em si mesmo, de acreditar no caminho que está sendo seguido. Então, a mentalidade positiva também é um aspecto que está sendo construído nesse desafio, que foi construído também. Eu vejo que não há uma linha final desses aspectos. Eu vejo que quando a gente começa a construir uma mentalidade positiva, quando a gente começa a construir um autoconhecimento, uma autoeficácia, uma autoestima, não vai ter um fim. Bom, eu comecei aqui, criei uma autoestima aqui e deu, acabei aqui. Não, é um processo constante que vai seguir para o resto da vida. E por isso, só um detalhe, e por isso que a gente deve sempre desenvolver mais. Por isso que a gente não deve limitar. Eu ia falar que a gente não pode limitar o que a gente vive, mas não ia fazer muito sentido. Mas a gente não pode querer ter um fim para a nossa vida, para um sentido de vida. É tudo um processo constante, não tem fim, vai seguir, e é importante que não tenha fim, porque se tu coloca um fim para a construção de um sentido de vida, tu acaba ficando num local de conformidade. Eu vejo que, claro, vamos fazer um parênteses aqui agora. Tu não pode ter um fim, mas isso não significa que tu vai ficar enlouquecidamente correndo atrás do que tu ainda não tem. Muito diferente isso. Nós não podemos estipular um fim para a construção de uma autoestima, de uma autoeficácia, de um autoconhecimento, pois se nós estipulamos um fim para isso, em algum momento a gente pode retroceder e cair num estado anterior de insatisfação. Então nós estamos numa busca constante. A vida é assim. A vida é assim, também tem algumas curvas, algumas sinuosidades, mas a gente não pode parar de cuidar da gente. Por isso que não tem um fim para o desenvolvimento dessas vamos dizer, dessas habilidades, desses aspectos em si. Então é importante que tu tenha em mente isso. Tu tenha em mente que é um processo que não tem fim. Só que, agora vem o outro ponto. Não tem fim, mas isso não significa que tu não vai aproveitar o presente. É preciso tu aproveitar o presente. E esse é um outro aspecto que também eu aprendi nesse desafio, viver o presente. Eu entendi que eu preciso viver o presente e aproveitar o presente para conquistar aquilo que eu desejo. Eu preciso viver o presente para
alcançar aquilo que eu quero amanhã. Eu tenho uma organização, eu tenho um planejamento. Se eu não dou o meu passo de hoje, o meu passo de amanhã será inexistente. Então eu entendi que o meu amanhã ele está muito atrelado ao que eu faço no hoje. Eu entendi que aqueles objetivos, aquelas metas estipuladas no início do desafio, elas não seriam alcançadas se eu não desse o meu passo diário, o meu passo presente. E eu entendi também que essas metas, esses objetivos, eles se alteram com o tempo, eles se alteram com o processo e eles acabam sendo alcançados mais rapidamente, eles acabam sendo modificados, novas metas são colocadas, então novas coisas são descobridas quando nós focamos no presente, quando nós focamos em nós mesmos. Só que para isso nós precisamos primeiro dar o passo inicial de se desafiar, de iniciar um novo caminho. E eu entendi que o principal não é o que vem lá no final, mas é o que a gente descobre no meio do caminho. O principal não é a meta final, mas é o que é construído durante o processo. Eu entendi isso. E quando tu entender isso, se tu entender isso, a tua vida vai mudar de verdade. Tu vai parar de correr atrás apenas de uma meta, de um objetivo, tu realmente vai viver a tua vida, tu vai ter mais saúde mental, tu vai viver com mais leveza, tu vai desenvolver um autoconhecimento, uma autoeficácia e uma autoestima. Quando tu desenvolver tudo isso, uma nova mentalidade vai surgir na tua vida, um novo estilo de vida vai surgir na tua vida, e esse é um estilo de vida que é único para ti. Eu não vou dizer como que tu deve ter um estilo de vida, pois essa é uma construção tua, mas eu te digo uma coisa, para que tu consiga construir esse estilo de vida único, tu precisa dar um passo inicial, tu precisa dar um passo diferente daquele que tu está dando hoje. Se tu quer conquistar algo de diferente, tu precisa dar um passo diferente. E para que tu dê esse passo de frente, eu te convido a participar do Desafio SPMV. De verdade. Eu te falei tudo o que foi conquistado, tudo que foi visto, tudo que foi desenvolvido. E eu espero que tu realmente consiga conquistar tudo isso que eu estou conquistando também. O meu objetivo aqui é te ajudar a alcançar uma vida mais significativa. O meu objetivo aqui é te ajudar a conquistar um lugar de protagonismo na tua vida. O meu objetivo é te ajudar a ser o protagonista da tua vida. E para que nós sejamos protagonistas de nossas vidas, nós precisamos focar na gente. E isso tu pode encontrar nesse desafio, no desafio SPMV, o desafio ser um protagonista da minha vida. Eu vou deixar um link na descrição aqui desse vídeo com o template do Notion novamente, estou repetindo, eu vou deixar aqui. E acesse esse template, é gratuito, tu não paga nada, é de graça. E eu te aconselho, dê esse passo inicial, pois quando tu começa a ter uma rotina diferente, um foco maior no presente, um maior foco em si, a tua vida muda. A tua vida muda. E a tua vida vai mudar. Vai mudar para melhor. Eu te digo isso. Mas dê esse passo inicial. Fechou? Se fez sentido para ti esse vídeo, se tu gostou desse vídeo e se tu quer mais conteúdos como esse, fica por aqui. De segunda a sexta, às 18 horas, sempre tem um vídeo novo nesse canal. Então, me acompanha por aqui se tu quiser mais conteúdos significativos e conteúdos com leveza também. Fechou? Estamos juntos, a gente se vê na próxima e não se esquece, mergulhe
mais.